Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SST é o canal. E hoje eu vou responder a pergunta do Luciano Santos. Ele perguntou para mim se eu poderia comentar alguma coisa sobre PPP. Como é um assunto um pouquinho mais extenso, eu vou ficar só nessa pergunta mesmo. Então, PPP é o tal do Perfil Profissiográfico Previdenciário. E o que é principal em saber sobre o PPP é qual o objetivo dele. Qual o objetivo, você sabe? O objetivo é saber se o funcionário tem ou não tem direito à aposentadoria especial. Basicamente é isso. Só que ele deveria ser elaborado com base no LTCAT, Laudo Técnico de Condições Elementares do Trabalho. Aí alguém deve estar falando, não, professor, eu faço aqui com base no PPRA, está errado? Vamos ver se está errado. Na verdade, não é que esteja errado, legalmente isto é possível, tá? Você pode utilizar o PPRA para substituir o LTCAT. O problema é que o LTCAT é com base no anexo 4 do decreto 3048 de 91. E o PPRA é com base na NR15, né? E aí o que acontece? Acontece que eu tenho alguns agentes que fazem parte do PPRA e que não deveriam fazer parte do LTCAT. E você acaba colocando esses riscos ambientais no PPP. Por exemplo, umidade. Umidade, se houver caso de umidade elevada e tudo mais, que a pessoa trabalhe molhado o dia todo, deve entrar no PPRA? Sim, deve entrar no PPRA. Deve entrar no PPP? Não. Quer ver outro exemplo que é mais comum? Calor por fonte natural. Você está num galpão que é quente, mas por causa da radiação solar. Ou você está, sei lá, na área aberta mesmo, exposto ao calor. Isso deve estar no PPRA? Sim, está lá no anexo 3, dizendo que deve fazer parte do PPRA. Deve fazer parte do LTCAT e do PPP? Não, porque para a Previdência só considera a questão de calor artificial, por máquinas. Então percebe que os documentos não são exatamente iguais e você acaba colocando, não todos, lógico, mas muita gente acaba colocando dados no PPP que não deveria colocar. Então dê uma olhada no anexo 4 do decreto 3048 de 91 para ver o que realmente precisa ser colocado no PPP. Em relação ao formulário do PPP, ele vai dar lá os dados administrativos, os registros ambientais. Em relação aos dados administrativos, CNPJ, nome do trabalhador, data de nascimento. Registros ambientais, qual o fator de risco, a intensidade. Mas uma coisa aqui que eu acho que às vezes dá problema, não é que dê problema, mas vai dar problema algum dia, são as perguntinhas que está no item 15.9. Deixa eu explicar elas aqui, ó. Atendimento aos requisitos da NR6 e NR9 do Ministério do Trabalho e Emprego pelos EPIs informados. E ele faz 5 perguntinhas. Essas perguntinhas atualmente não são fiscalizadas, mas no dia que fizerem isso tem muita empresa que está enrolada. Primeira pergunta: foi tentada a implementação de medida de produção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? Olha o que ele está falando aqui. Você já tentou de tudo antes de usar o EPI? E a gente lá, cara de pau, coloca assim. Na maioria das vezes, não. Não por culpa da segurança do trabalho. A própria empresa não teve interesse. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente coloca assim, e se o fiscal chegasse um fiscal da INSS e pedisse para eu comprovar que eu tentei produção coletiva, outras de caráter administrativo, eu teria como provar? Eu acho que não. Segunda pergunta: foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo? Uso ininterrupto do EPI. Você tem como provar que o trabalhador usa sempre EPI? Na verdade, a gente tem como provar que a gente entregou, porque tem a cautela. Tem como provar que treinou, porque tem lá
a frequência, né, do treinamento, mas nem toda empresa tem registro de inspeção, de avaliação se o trabalhador estava ou não. Todo profissional, ou a maioria dos profissionais, fazem essa inspeção, mas nem todo profissional registra. Mesmo que não seja diário, é interessante ter alguns registros de inspeção do EPI. Terceira pergunta: foi observado o prazo de validade conforme o CA do Ministério do Trabalho? Isso aqui até que é feito, não é um problema tão sério. Quarta pergunta: foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? Isso aqui é o seguinte: boa parte das empresas, em função de ser difícil definir um prazo, por exemplo, quanto tempo dura uma bota, quanto tempo dura um protetor auricular, é difícil saber isso. Então, como pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a empresa acaba definindo: olha, a bota aqui na empresa é trocada de 6 em 6 meses. Isso foi estabelecido. Então, seguindo o que foi estabelecido, é isso que ele está perguntando. Tem como comprovar? Então, dá aí a cautela do funcionário fulano. Ele trocou em 6 meses a bota que vocês falaram que ia trocar? A última pergunta: foi observada a higienização do EPI? Higienização é a responsabilidade da empresa. Quando eu passo essa responsabilidade, não é que eu passe, tá? Eu vou orientar o trabalhador, eu vou verificar se ele aprendeu, continua sendo responsabilidade nossa. Mas ele está fazendo essa higienização? Então, percebe que se houver uma fiscalização em cima dessas perguntas, estamos bem enrolados. Então tome cuidado. Outra coisa em relação ao PPP, que muita gente às vezes se complica, é em relação à assinatura. Tem assim: responsável pelos registros ambientais, responsável pela monitoração biológica. E a pessoa acha que precisa da assinatura do profissional que elaborou esse documento. Não, não. O documento, teoricamente, é o LTCAT e o PCMSO. Lá vai ter o nome do profissional que fez. Aqui você só vai indicar o nome, lá está a assinatura. O PPP pegou os dados de lá. E o último é responsável pelas informações. Quem assina o PPP geralmente não é a gente, é um representante legal da empresa, ou seja, alguém que possa assinar pela empresa. Dificilmente é o técnico ou engenheiro. Então, essa assinatura não é nossa, mas geralmente quem preenche é a gente com RH. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação às informações. Espero que tenham gostado. Esse assunto é bem extenso, eu tentei colocar só alguns tópicos. Mas se tiverem dúvida, quiserem que eu fale mais sobre isso, pergunta, não tem problema nenhum. E se gostou do vídeo, compartilha, curte, manda para todo mundo. E espero vocês na semana que vem. Um abraço!